Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E andou Enoque com Deus, na versão que está aqui na tela diz, e não se viu mais. Em algumas versões diz assim, e não foi mais visto. Na que eu tenho aqui na minha mão e diz, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Diga amém. Agora diga comigo, Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor. Eu quero falar um pouco nesta noite, na verdade é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já andou com Deus ou você já anda com Deus? Você já caminha com Ele? Qual o nível da sua intimidade com Deus? Muitos de nós vivem a vida cristã dentro de uma rotina de ir a um templo, voltar do templo, ter uma vida regularmente bem organizada, mas sem mais aprofundamento da relação com Deus. O Senhor Jesus disse uma certa feita, João 15:16, não vos chamarei servos, vou chamar-lhes de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos contei, eu vos revelei todos os segredos do meu Pai. Jesus está falando ali de uma relação de intimidade, de uma relação de proximidade, de uma relação de comunhão pessoal. Eu, enquanto dava uma lida hoje à tarde para poder compartilhar com os irmãos a palavra, estava dizendo a mim mesmo, eu não quero ser o pregador de um evangelho que não pode ser vivido. Pregador de um evangelho utópico. Aquela pregação que quando você está ouvindo, você diz, isso aí é para os personagens da Bíblia, não é mais, ou não é para uma vida real, é para aqueles que viveram debaixo de uma nuvem de encanto. Na verdade, o propósito do evangelho de Cristo é que ele seja prático e praticado. É para ser experiencial. O Evangelho, a vida cristã, a Bíblia Sagrada não é uma novela, não é uma utopia, é uma proposta de Deus para que se transforme em estilo de vida. Gênesis capítulo 4 é um daqueles capítulos da Bíblia que você vira a página sem ler. Você lê o capítulo 1, quando o escritor está falando da dinâmica e da sequência da criação. Você lê o capítulo 2, quando Deus cria o homem e cria a mulher, então tem um roteiro, tem um relato. Aí você lê o capítulo 3, quando o homem decai da graça, peca e perde a presença de Deus. Mas quando você chega no capítulo 4 e começa a leitura, capítulo 5, aliás, capítulo 4 ainda trata do primeiro homicídio, do nascimento de Caim e de Abel. Quando você chega no capítulo 5 e começa a ler, estas são as gerações, e foram os dias de Adão, e viveu X anos, e gerou, e aí capítulo após capítulo vem uma relação de gerações que foram ou que povoaram a terra a partir destes ancestrais. É uma leitura relativamente cansativa,
e aparentemente não muito interessante. Mas o escritor abre um parêntese no meio da genealogia para dizer que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E antes de falar de quem é Matusalém, ele começa a dizer: e andou Enoque com Deus. E ele começa a descrever quem era Enoque. Depois que ele gerou a Matusalém, ele ainda viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. E o relato dá a entender que durante todo esse tempo ele andou com Deus. Chega um momento que não se vê mais Enoque, não se encontra mais ele. Por quê? Porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia fala muito pouco de Enoque. Salvo engano, ele só aparece 4 vezes no relato bíblico, em todo o texto canônico. Enoque aparece na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11. E se o irmão me perguntar por quê, do ponto de vista da nossa compreensão religiosa, você não vai encontrar o porquê, visto que Enoque não prega um sermão, Enoque não faz um milagre, Enoque não abre o mar vermelho, Enoque não fez um paralítico andar. Por que ele está na galeria dos heróis da fé? Pelo fato de que ele andou com Deus. É muito interessante nós observarmos nas Sagradas Escrituras o prazer de Deus em desenvolver uma linha de relacionamento com os seus filhos e com as suas filhas. Uma linha de relacionamento que vá além de frequentar um templo, que vá além de frequentar uma reunião, mas que traduza uma relação pessoal e íntima com Ele. Se nós observarmos bem a Bíblia Sagrada, vamos perceber que Enoque não é o único de quem a Bíblia fala desse nível de comunhão e intimidade. Por exemplo, a Bíblia diz de Noé, capítulo 6, versículo 6 de Gênesis, que Noé andou com Deus. Noé vive numa geração corrompida, que se transforma em padrão de decadência, de corrupção, a ponto de o Senhor decidir exterminar os habitantes da terra naquela geração. Mas a Bíblia diz que em meio àquele cenário de caos espiritual, Deus encontrou Noé. E Noé andava com Deus. Vamos chegar mais à frente e vamos encontrar um outro relato de intimidade com Deus na figura de Abraão. Ainda quando Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade portuária, idólatra e politeísta. E o Senhor chama Abrão da sua terra sem dizer para onde ele vai. E Abrão sai em obediência à voz de Deus. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 7, a Bíblia diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Ele passa a ter com Deus uma relação de proximidade. De Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo de número 11, a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face. E face a face ali não é frente a frente. Face a face ali é boca a boca, é como uma respiração boca a boca. O Senhor soprava no interior de Moisés aquilo que ele queria comunicar. Isso fala da relação de Moisés com o Senhor. E aí urge uma pergunta que não pode ser negada: qual o nível da minha relação com Deus? Já parou para analisar que os discípulos andaram com Jesus 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente, e alguns deles no dia da sua morte ainda não sabiam de fato quem ele era? A ponto de no domingo da ressurreição Jesus caminhar com 2 de Jerusalém a Emaús.
e eles não lhe reconheceram. Quantas vezes nós frequentamos a igreja semanalmente, X vezes por semana, e até pensamos que conhecemos a Deus, mas de fato não sabemos quem Ele é. Vamos à igreja mais pela prática de uma rotina religiosa, do que pelo investimento numa relação de comunhão e de proximidade. Aí eu repito, João capítulo 15, versículo 16, quando Jesus diz: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, não vos chamo mais servos, vos chamo de amigos. Davi, num cenário onde Saul é o rei, e Davi é apenas um desconhecido pastor de ovelhas, rejeitado na sua própria casa, o Senhor declara: encontrei a Davi, achei a Davi, homem segundo o meu coração. 1 Samuel 13, versículo 22 a 24. E é interessante que a expressão achei, encontrei, dá a ideia de que o Senhor estava à procura. Por que Ele estava à procura? Porque não existia em abundância. Daí lá na frente Jesus dizer: o Pai procura verdadeiros adoradores. Se o Pai procura, é porque não existe em abundância. E a característica que define Davi para Deus é o alinhamento do seu coração com o coração do Senhor. Como está esse alinhamento no que se diz respeito à minha vida? Como está esse alinhamento no que se diz respeito à minha caminhada com o Senhor? Ou eu fiz da igreja o local do desencargo de consciência, vou lá uma vez por semana para eu não sentir a minha consciência religiosa me cobrar. E aí vira apenas um rito, um dever, uma obrigação, e se eu não vier a consciência pesa. Mas isso não é caminhar com Deus. Deus não deseja manter conosco uma relação de distância. Não, e Deus não quer manter conosco uma relação religiosa. Deus não quer ter conosco uma relação de medo, na qual você o serve porque tem medo de Ele te jogar no inferno. Deus quer conosco uma relação de intimidade movida pelo amor, nutrida pela adoração, fortalecida pela comunhão. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Tiago diz assim, 4:7: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago diz que, embora Deus queira andar comigo, a iniciativa de andar com Deus deve partir de mim, e quando eu tomo a iniciativa, Ele abre o caminho, Ele sinaliza com reciprocidade. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Se aproxima dEle. Agora, a indagação que nós precisamos fazer é: o que eu preciso fazer para andar com Deus? Quais são as decisões que eu devo tomar? Quais são as renúncias que eu precisarei fazer para andar com Deus? Nós temos a sensação que os homens que andavam com Deus eram resplandecentes.
Nós não conseguimos olhar para pessoas comuns e imaginar que elas podem andar com Deus. Provoca seu vizinho e diz para ele: pessoas comuns podem andar com Deus. Mas do que depende? O que eu devo fazer para viver essa experiência de intimidade e comunhão com Ele? Sabe, a sensação de deitar e saber que Ele está do lado. Sabe, a sensação de caminhar e ter a percepção de que de algum modo Ele está te conduzindo. Na hora de tomar decisões, você para e ouve a sua voz lá no íntimo, gerando um direcionamento interior. Que por mais que alguém diga que não tem lógica, no teu íntimo, o teu sentimento te diz que aquela trajetória, aquela trilha é segura. Poucos crentes desenvolvem essa experiência e esta paixão. Para andar com Deus, primeira coisa que eu tenho que entender é que quem anda com Ele não decide o destino. Aleluia, aleluia. Jesus diz assim, Lucas 9:23: quem quiser, se alguém quiser vir após mim. Quem anda com Deus não vai na frente. Significa que você não decide o destino, não decide o ritmo da viagem, você não determina a hora que para, nem a hora que segue. Você anda com Ele, é Ele quem guia a trajetória. Nossa dificuldade de andar com Deus é que nós queremos ser senhores do nosso destino. Decidimos a nossa trajetória, e quando você decide andar com Deus, você abre mão desse poder. Não se governa mais. Anai, show, amagadaço, irei, bagai. Sua vontade, eu lamento lhe dizer, quando você começa a andar com Deus, a sua vontade não conta mais. E aquilo que me faz feliz, pastor, também não conta mais. O que conta é aquilo que agrada o coração de Deus, o que conta é a decisão que Ele tomou. A nossa geração não consegue andar com Deus, porque a nossa geração vive em busca daquilo que lhe faz feliz. A nossa geração vive em busca daquilo que lhe agrada. E andar com Deus não é buscar aquilo que me faz feliz, é buscar aquilo que atende o seu coração e o seu propósito. Aí você nunca vai entender determinadas decisões de alguém que decidiu andar com Deus. Enoque andou com Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 19 e 20, Moisés diz assim: ninguém decida no seu coração, dizendo terei paz, ainda que eu ande segundo a minha própria vontade, porque Deus não quererá perdoar este homem. Você pode entrar na igreja, se converter, ser crente, receber a palavra, caminhar para o céu, mas andar com Deus é abrir mão da tua autonomia. A decisão do teu coração já não funciona. No livro do profeta Jeremias, existem algumas informações nossas do risco de andarmos segundo o nosso próprio coração. Por exemplo, Jeremias capítulo 9, versículo 11 ao versículo 13, o Senhor repreende o povo de Judá, e nessa repreensão que o Senhor faz ao povo de Judá, o Senhor declara que aqueles que decidissem andar segundo o seu coração, chegaria um momento que lhe clamariam e ele não responderia. Capítulo 11 de Jeremias
No versículo de número 7 e o versículo de número 8, o Senhor diz assim: aqueles que decidiram andar segundo a sua própria vontade, fazer aquilo que lhe satisfaz, que lhe dá bel prazer, está se rebelando contra mim. Mas para mim, o mais forte é o que está em Jeremias 16. O Senhor manda Jeremias ir no mercado e comprar um cinto de couro. E quando Jeremias compra o cinto de couro, o Senhor diz: agora vai na beira do rio e enterra o cinto na terra molhada. E Jeremias enterra. Depois de um certo tempo, o Senhor diz assim: Jeremias, vai lá à beira do rio onde você enterrou o cinto, leva os anciãos de Judá, desenterra o cinto aos olhos deles. Quando Jeremias chega lá e cava a terra molhada e puxa o cinto, o texto diz que o cinto está podre e se despedaça na mão do profeta. E ninguém entende nada. Aí o Senhor diz assim: assim como esse cinto que apodreceu e que para nada presta, sois vós que decidem caminhar segundo a vossa própria vontade, definindo o vosso próprio destino. Eu conheço muitos crentes, e talvez alguns me ouçam agora na internet, que estão batendo cabeça, porque o Senhor deu uma direção e seguiu outra. Gente a quem o Senhor disse não sai e saiu. Gente a quem o Senhor disse vai e não foi. Gente a quem o Senhor disse faça e não fez. Gente a quem o Senhor disse não faça e fez. E fica se perguntando por que tudo está dando errado. Porque na verdade, no momento que você decide andar com Deus, você não manda mais nem em você mesmo. É normal a gente ligar para uma pessoa e a pessoa diz assim: o que você ordena? O que você manda? E eu tenho dito sempre às pessoas: estou mandando nada, irmão, não mando nem nas pernas. Porque a experiência de andar com Deus vai te revelar que você vai fazer coisas que você não gostaria, ir em direção que você não iria. Porque no momento que Deus assume o controle da tua vida, o teu propósito é fundido no propósito de Deus. Enquanto lia hoje à tarde, eu me lembrei de um momento de Abraão, quando ele diz a Ló: decide para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A lógica, a tradição revela que Abraão poderia ter tomado a decisão e dito a Ló: eu vou para a esquerda, e você te vira para onde você quiser. Por que Abraão não fez isso? Porque quem anda debaixo de um propósito não tem pressa de definir para onde vai. Quem não tem propósito, escolha e siga. Mas quem tem propósito permanece aguardando que a bússola de Deus lhe aponte o caminho. Então, quando eu decido andar com Deus, eu deixo de decidir para onde vou. Quem anda com Deus, não vi que o negócio aqui atrás estava arrumado, ó. Quem anda com Deus não decide o caminho ou o destino. Tem alguém aí? Vou falar devagar. Quem anda com Deus não decide o destino. Agora olha para mim. Quem está disposto a andar com Deus de verdade? Pondera a resposta. Quem está disposto a andar com Deus, levanta a mão. Jeová, o senhor está vendo? Tem uma multidão abrindo mão do direito de decidir. Aleluia. Aleluia. Segundo, vamos lá, Enoque andou com Deus e eu quero andar também. Quem anda com Deus obtém luz para o caminho. Olha para mim, nem sempre Deus vai iluminar a tua estrada inteira. Nos Estados Unidos tem uns hotéis
que os corredores são intermináveis. 200 apartamentos num corredor. As luzes não ficam acesas no corredor. Se você assistir um filme de terror na noite anterior, você tem dificuldade de andar no corredor daquele hotel. Por quê? Porque você vai caminhando, a luz da frente vai acendendo e a de trás vai apagando. Mas aquilo me ensina uma lição. Quando você anda com Deus, você não anda no escuro. Ele acende a luz para o teu próximo passo, mas Ele apaga a luz de trás. Por quê? Porque andar com Deus não tem volta. Andar com Deus não tem volta. Ele vai iluminando o lugar onde você vai pisar, onde você vai dar o próximo passo, e a luz atrás vai apagando, porque não há forma de retornar. Você começou a andar com Ele. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, João diz: se andarmos na luz como Ele na luz está. Quem anda com Deus tem luz para o caminho. Isaías capítulo 2, versículo 5, o profeta diz assim: casa de Jacó, vinde, andemos na luz do Senhor. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão e eu não sei a decisão. Fica tranquilo, na hora da decisão a luz acende. Mas não, pastor, não funciona assim. Tem que desenhar. Eu tenho que saber exatamente. Não, Deus está dizendo que quem anda pela fé não decide o destino. Portanto, Ele vai acendendo a luz para iluminar o caminho, na medida que o desafio vai chegando e que você precisa tomar a decisão acertada. É por essa razão, Efésios capítulo 5, versículo de número 14 diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. A sua luz vai resplandecer sobre a tua vida. A luz vai resplandecer sobre você. Já aconteceu de você ter que tomar uma decisão e você fica esperando Deus mandar um vaso, bater na porta? Ô Senhor, por que não acontece alguém tocar essa campainha agora e dizer assim: o Senhor manda te dizer? De vez em quando eu ouço alguém contando que estava andando na rua, na calçada, e de repente um profeta atravessou na frente, diz: assim diz o Senhor. Já teve dia de eu andar na Getúlio Vargas, na calçada, dizendo: Deus, traz alguém, faz atravessar aqui, e diz assim: meu servo, eu vim aqui só para te dizer que... E o Senhor não faz. Incrível isso. Qual é o mistério? O mistério é que o Senhor está querendo que você aprenda a observar quando a luz acende. A Bíblia diz que Israel no deserto, quando a nuvem de glória descia sobre a arca, Israel parava. E se a nuvem permanecesse sobre a arca um dia, Israel permanecia parado um dia. Se permanecesse uma semana, permanecia Israel parado uma semana. Se a nuvem da glória permanecesse sobre a arca um mês, Israel ficava parado um mês. Quando a nuvem subia, Israel levantava acampamento e marchava. Presta atenção, Deus te dá sinais. Tem momentos que Ele diz: para, espera, agora não. Não significa que Ele não vai te levar, só significa que Ele quer te levar no compasso certo. Olha para mim, isso vale para a tua vida profissional, isso vale para as suas decisões acadêmicas, isso vale para o casamento. A gente acha que não, porque alguém colocou na nossa mente que existe vida secular e vida cristã. Você não tem duas vidas. Você tem vida cristã, você é cristão, você é servo de Deus, a natureza de Deus está em você. Tudo aquilo que eu e você fazemos está dentro do propósito que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Só se você me entendeu, diga amém. Deus quer iluminar a tua trajetória. Uma irmã me ligou uma certa feita e disse assim: pastor Josué, eu recebi uma proposta de emprego que é a proposta do meu sonho.
tudo que eu queria. Mas eu estou vivendo um momento no meu casamento, pastor, que se eu disser sim, pode ser que isto gere uma crise. E eu estou no conflito entre a realização do meu sonho e o temor de uma crise conjugal. O que eu faço? Eu disse: não faça. Mas pastor, o consultor da empresa quer uma resposta minha hoje. Isso era umas 2 horas da tarde. Eu tenho até 5 horas para responder. Eu disse a ela: deixa Deus responder. Como, pastor? Ajoelhe agora e diz assim: Senhor, é o meu sonho, é o que eu quero, mas eu tenho a sensação que isso vai trazer uma crise no meu casamento. Então eu vou te pedir um negócio, Senhor. Se essa porta é o Senhor que está abrindo, faz eles me ligarem, me convidando para a função. Se não é uma porta que o Senhor está abrindo, não deixa nem eles me ligarem. Irmão, 30 dias depois eu liguei para ela e perguntei: e aí, minha irmã, como é que foi? Pastor, não ligaram até hoje. Mais uns dias eu liguei de novo, e aí? Ligaram, pastor, e disseram que preferiram dar a vez a uma outra pessoa que já está na região onde a vaga vai ser preenchida, e que eu aguarde. Presta atenção, no momento que você coloca Deus no comando, não é o relógio de Deus que funciona junto com o relógio do homem, é o relógio do homem que é aparelhado com o relógio de Deus. Agora, você tem coragem de colocar na mão de Deus para Ele decidir? Porque alguns de nós não tem. E se Deus disser não, na verdade eu estou querendo. Se você decidiu andar com Deus, Ele vai dar luz para o teu caminho, mas você não vai poder voltar, porque a luz atrás já apagou. Avança. Diga comigo: Senhor, eu quero andar contigo. Terceiro, uma pessoa que decide andar com Deus precisa cultivar uma vida de santificação. Santidade é um estado, santificação é um estágio. Santificação é um processo. Você vai sendo treinado, tratado e aprimorado no Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo diz que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. Se é para aperfeiçoar, significa que ela é processual, ela não acontece da noite para o dia. Aquele que está vivendo o processo de santificação não é obra terminada. Ninguém anoitece cão e amanhece anjo. É um processo. Só que na medida que eu ando com Deus, a santidade de Deus produz santificação em mim. Na medida que eu ando com Deus, eu serei contagiado pela sua santidade. Ele vai lapidar a minha trajetória, porque a presença de Deus denuncia meus pecados. A presença de Deus denuncia as minhas imperfeições. Olha Isaías no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobriu os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça. Serafins estavam em torno dele, com 6 asas, 2 lhe cobriam os rostos, 2 lhe cobriam os pés, e 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: quando eu vi, eu caí, e caiu gritando e dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Em nenhum momento Deus diz a Isaías: confessa teu pecado.
Em nenhum momento Deus diz a Isaías: você é um pecador miserável. Em nenhum momento Deus coloca o dedo na testa de Isaías. O que acontece é a presença de Deus revela a nossa humanidade, a grandeza de Deus manifesta a nossa pequenez, a santidade de Deus revela a nossa pecaminosidade. Segura lá, é impossível entrar na presença de Deus e não querer mudar. Em todo tempo. Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É interessante, vestes brancas na Bíblia fala de atos de justiça. Vestes brancas não está relacionada apenas ao ato da santificação como separação, está relacionado àquilo que eu faço como fruto desta santificação que eu passei a vivenciar. Josué, livro de Josué, capítulo de número 2, versículo de número 5, está escrito assim: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se eu vou andar com Deus, eu preciso aceitar que Ele vai retirando de mim os carrapichos, Ele vai tirando de mim os grudes, Ele vai me lavar. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18, o Senhor diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não se manifeste a vergonha da tua nudez. Não dá para andar com Deus e piorar. Não dá para andar com Deus e se estragar cada vez mais. Ele vai tratar, Ele vai trabalhar, Ele vai desenvolver em nós uma paixão por uma vida melhor. É tão extraordinário que no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que o Senhor guardará os pés dos seus santos. Ele guarda a tua trajetória, Ele guarda a tua caminhada. Agora deixa eu provocar. Jesus diz assim, João 15, versículo 2 e 3. 1, 2 e 3. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos, as varas, os galhos. Toda vara em mim que dá fruto, limpa. Se limpa é porque está, se limpa é porque está suja. Então toda vara em mim que dá fruto, limpa. Está suja, tem dejetos de pássaros, cresceu a erva daninha, cresceu a ramareira que é parasita, mas se ela dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. E aquela que não dá fruto, corta. Presta atenção, a que não dá fruto nem limpa, corta. Não importa o quão limpo você se sinta, se você não frutifica, você não está ligado ao caule. Mas aquela que dá fruto vai ser limpa, não vai ficar dando fruto suja. Por quê? Porque se ela dá fruto tendo que lidar com as parasitas, imagina quando ela for limpa, ela vai produzir muito mais fruto ainda. Aí Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Sabe quando o pregador fala algo que você diz assim: infeliz, já foi dizer para o pastor o meu segredo, e a pessoa nem levou, nem foi fofocar? É que o Espírito Santo, que conhece o nosso dia a dia, já foi lá pela palavra e provocou, e veio e tirou a casca da pereba. Sabe o que é pereba, não? Ou vocês são chique demais, não sabem o que é pereba? Ferida. Lá no Angico não era ferida, era pereba, aquela cascona grossa. Arranca, enfia a unha e arranca aquele troço para colocar metiolate. A cura dói.
Olha para mim, a cura dói, mas a doença mata. Então aceite a dor da cura para não morrer por conta da enfermidade. O Senhor quer te curar pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vou te explicar porque que Satanás ama pregadores que não falam Bíblia, que inventam histórias para agradar o auditório. Efésios 5:26, Paulo diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar pela lavagem da água, pela palavra. Pregadores que não pregam a palavra de Deus agradam a Satanás, porque mantém o povo sendo alimentado com pipoca. Sacia a fome, mas não dá nutriente, não dá sustância, não fortalece. A palavra incomoda, a palavra provoca, a palavra às vezes ofende, a palavra constrange, mas a palavra gera mudança, gera santificação, gera arrependimento. Quem anda com Deus vai cultivar uma vida de santidade, e isso só é possível pela palavra de Deus. Quem quer andar com Deus? Vou te contar uma coisa chata. Não vou pregar sobre isso agora. Pode ser que um dia eu fale sobre isso e acho que é interessante. Sabia que quando você anda com Deus, tem coisas que Deus cobra de você, que não é para virar doutrina para os outros. É só um código de relacionamento teu com Deus. Tipo assim, ele pode fazer, ela pode fazer, mas ele não. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei, isso não é acepção, isso é código de relacionamento. Você está andando comigo, então eu quero um sinal da nossa relação, um sinal da nossa comunhão. Eu vou falar sobre isso aqui um dia. Eu vou te dar exemplos. Em quantas casas em Jericó foi colocado um cordão de escarlate? Só em uma, porque o pacto de Deus em Jericó era só com Raabe. Em quantas casas no Egito foi posto o sinal do sangue no umbral da porta? Só na casa dos hebreus, porque o pacto de Deus no Egito era só com os filhos de Abraão. Quantos homens em Israel tinham a cabeleira crescida e não podia cortar o cabelo nos dias de Sansão? Só Sansão, porque o nazireu de Deus era Sansão. São códigos de relacionamento. Tem coisa que você vai fazer e de alguma forma o Espírito Santo diz da tua alma: eu não quero que você faça isso. Não transforme isso em doutrina para ninguém. Isso é um código da sua relação com Deus. Porque quem anda com Deus tem um código de relacionamento. Vou perguntar, deixa eu ver se eu consigo elaborar a pergunta. Quantas pessoas aqui já tiveram o sentimento de que algo que é comum, não é pecado, mas você foi fazer e no seu íntimo você sentiu uma reserva, uma resistência? Quantos já viveram essa experiência? Levanta assim a mão. Eu não estou blefando. Irmão, tem algo, eu não vou contar naturalmente, tá? Desculpa aí. Todo mundo pode fazer. E eu sou proibido de dizer que é pecado para qualquer um. Mas se eu fizer, eu fico muito triste.
E eu já identifiquei que é um códigozinho de Deus comigo. No dia que eu venho pregar e que Jesus vai salvar uma multidão e que pessoas vão ser curadas, saindo de casa eu sei, tem um códigozinho que o Senhor me sinaliza. É da relação de cada um com Deus. Você também tem isso com Ele. Se você não percebeu ainda, é que você ainda não parou para analisar, ainda não parou para perceber. Comece a ficar mais atento a esse seu relacionamento com o Senhor, e você vai perceber que Deus fala contigo com mais frequência do que você percebe. Ei, Deus não está longe. Deus não está distante. Ele está tão perto, tão perto, tão perto que você não o percebe. Entende? Provoca o vizinho, fala com ele: vamos andar com Deus? Estou quase terminando. Nem vai dar para eu concluir o raciocínio. Quem anda com Deus é discípulo de Cristo. Mas eu estou falando de algo específico. Jesus abriu uma escola. Não é uma escola teológica, não é uma academia para grandes pensadores, é uma escola simples. Na escola que Jesus abriu só tem uma disciplina: humildade. E ele diz assim: aprendei de mim. Aprendei de mim é mais do que aprendei comigo. Porque quem aprende com, senta na sala e assiste a aula. Quem aprende de, repete, reproduz, replica. Quem anda com Deus não consegue ser exaltado, arrogante. Quem anda com Deus não olha para as pessoas de cima para baixo como se elas fossem menos importantes. Quem anda com Deus não trata as pessoas como se elas fossem seus escravos. Quem anda com Deus não se arroga de si mesmo, porque é impossível andar com o grande e se sentir grande. Uma vez eu estava num grande congresso do Brasil para ministrar, e na hora da oração o coordenador do congresso disse assim: o pai do pastor Josué está com ele, então nós vamos convidar o pai do pastor Josué para orar por esse grande homem de Deus. Meu pai levantou, pegou o microfone e disse assim: irmãos, grande é Deus, Josué é cumprido. Chamaram um dia o pastor Estevão Ângelo de Souza, que por décadas foi pastor da Igreja Assembleia de Deus do Estado do Maranhão, e no final do culto disseram: o grande homem de Deus, pastor Estevão Ângelo, vai orar. E Estevão Ângelo permaneceu sentado no lugar que estava, e como ele já estava muito velho, alguém imaginou que ele não estivesse ouvindo bem e chegou perto dele e disse: pastor, é o senhor que vai orar. E conta-se que ele levantou, chegou na frente do microfone e disse: quem for grande que ore. E se afastou do microfone.
Eu já andei com homens de Deus de profunda relação com o Senhor. Eu conheço alguns que eu sei que têm íntima relação com Deus. Eles não são arrogantes. Eles não são jactanciosos. Porque quando você começa a andar com Deus, Jesus te ensina princípio de humildade. Miqueias capítulo 6, versículo 8, o profeta diz: mas o que é que Deus requer de vós, senão que andeis em humildade e que pratiqueis a justiça? Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz: cada um de vós considere o seu próximo superior a si mesmo. Filipenses 2,5, Paulo diz: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Porque uma das marcas de alguém que anda com Deus é a capacidade de humilhar-se, de não se sentir grande. E a grandeza de Deus vai nos ensinar isso. Parar de olhar para as pessoas como se elas fossem menores, menos importantes, ou sem importância. Andar com Deus vai nos ensinar que Ele é grande e nós somos pequenos. Você que me ouve na internet, baixa. Não importa quão grande você se fez. Eu vou esculambar. Uma dor de barriga te bagunça. Não importa quão rico você seja, uma dor de dente te tira o sono. Você é mal educado. Não importa quão lindo, quão linda você seja, uma diarreia revela o quanto você é cheiroso. Desce. Ele exalta ao humilhado e humilha o exaltado. Vamos concluir, eu quero orar com vocês. A pessoa que começa a andar com Deus se apaixona por Ele. É impossível andar com Deus e não amá-lo. É impossível andar com Deus e querer outra coisa na vida. É impossível andar com Deus e ser atraído para outro relacionamento que não seja o relacionamento com Ele. Mateus 22, Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. No dia que Jesus se encontrou com Pedro, depois da ressurreição, depois que Pedro negou a Jesus 3 vezes, João 21, a partir do versículo 17, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Só que Pedro havia negado Jesus e tecnicamente ninguém sabia. Agora Jesus está perguntando: você me ama? Na frente de todo mundo. Eu imagino que a sensação de Pedro é: ele vai me entregar, vai todo mundo me esfolar aqui. Jesus trata Pedro sem expor Pedro: você me ama? Pedro diz: Senhor, eu gosto do Senhor. Passa um tempo, Jesus diz: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz: eu gosto muito do Senhor. Quando Jesus percebeu que Pedro não estava em condição de expressar amor, Jesus desce ao encontro de Pedro e diz assim: Pedro, você apenas gosta de mim? Como se dissesse, depois de andar 3 anos comigo, você apenas gosta de mim, Pedro?
E Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Como se dissesse: porque o Senhor me pergunta aquilo que o Senhor já sabe? Tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Jesus está ensinando uma lição para pastores. Jesus está ensinando uma lição para líderes e departamentos da igreja. Jesus está ensinando uma lição para líderes de departamento de família, de ministério infantil, de diaconia, de jovens e adolescentes. Você me ama? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Aleluia. Cuida das minhas ovelhas. Quem anda com Deus o ama. Quem anda com Deus cuida. Cuida de gente. Cuida de pessoas. Eu vou concluir. Tinha mais umas coisitas para falar, mas deixa para outro dia. Deixa eu concluir. Eu vou saltar um item e vou te falar o último. Quem anda com Deus é dominado pelo Espírito Santo. Quem anda com Deus é dominado pelo Espírito Santo. E ser dominado pelo Espírito Santo significa que você não faz mais o que quer. Você não se governa mais. Lembra da visão de Ezequiel? Em Ezequiel capítulo 47, o anjo chega para Ezequiel, mede 1000 côvados, cerca de 500 metros, e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu entrei e a água me cobriu os tornozelos. O anjo mede mais 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu entrei e a água me cobriu os joelhos. Aí o anjo mediu mais 1000 e disse a Ezequiel: vem. E Ezequiel diz: eu entrei e a água me cobriu os lombos, meio das costas. Até aqui você ainda tem força para definir o seu destino. Aí Ezequiel diz: ele mediu mais 1000 e disse: vem. E Ezequiel diz: eu não pude ir mais, porque já não eram águas para atravessar andando, mas águas para atravessar a nado, pois eram águas profundas. E Ezequiel diz assim: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e tornou a me trazer e me fez conhecer ambas as margens do rio. Quando você é dominado pelo Espírito Santo, você não vai mais. Ele te leva. Ele domina, Ele conduz, Ele coordena. A igreja está cheia de pessoas que têm o Espírito Santo, mas não há muitas que são dominadas por Ele. Existem níveis da relação com o Espírito Santo. O indivíduo pode, é bíblico, ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. São níveis distintos. Quem é dominado, por exemplo, você aceitou a Jesus como Salvador, você tem o Espírito Santo, Ele habita em você. Diz para o teu vizinho: o Espírito Santo habita em você. Você pediu ao Senhor revestimento, capacitação, e Ele te batizou com o Espírito Santo. Agora você tem poder no Espírito Santo para orar, para impor as mãos, para falar em novas línguas.
Mas você pediu ao Senhor que você não quer viver apenas um batismo no Espírito Santo para momentos especiais. Você quer ser cheio do Espírito e viver cheio do Espírito. Isso vai gerar fruto do Espírito na sua vida. Mas o domínio diz que você não decide a sua vida mais. Que tem coisas que você gostaria de fazer, mas o Espírito Santo diz não, e você simplesmente não teima. O Espírito Santo, queridos, eu já encerro, é a pessoa sensível da divindade. Ele é tão sensível que Jesus chega a dizer que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não alcança a redenção, não alcança o perdão. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que habita em nós, mora em nós. O Pai se manifesta em todo o Antigo Testamento, mas não habita em nenhum dos seus. O Pai não habita em Abraão, o Pai não habita em Moisés, o Pai não habita em Jeremias, o Pai não habita nos profetas. Jesus veio, habitou entre nós, mas não habitou em nós. De modo que quem pecava na frente de Jesus não estava de modo algum afetando Jesus. Mas o Espírito Santo veio e ele habita no meu corpo e no teu corpo. De modo que o que você e eu fazemos com o nosso corpo está muito relacionado com a presença do Espírito Santo. Se nós entendermos a presença do Espírito Santo habitando em nós, nós vamos parar com a ideia de que ele é uma energia, uma força, uma nuvem, uma luz. E vamos entender que nós somos uma casa. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo abriu a porta e passou a morar nela. E a casa estava cheia de sujeira, de bagunça, de toco de cigarro, de panelinha com crack. A casa estava cheia de tigela com cocaína. A casa estava cheia de cama bagunçada, de prostituição, de bebedeira. E o Espírito Santo entrou como alguém que faz faxina, e ele vai limpando a casa, cômodo por cômodo. E só quando a casa está limpa, ele para e diz: aqui é a minha morada. E ele coloca uma placa: templo de Deus. De vez em quando Satanás joga lama na parede. De vez em quando Satanás empurra poeira por debaixo da porta, mas o Espírito Santo vai lá e limpa. Não pode proliferar, não pode ficar suja. Aí você se afasta de Deus, vai embora, não quer mais. Jesus disse que aquele demônio que te oprimia, que sujava a casa, volta e traz mais 7 bagunceiros, vândalos, para destruir toda a arrumação que o Espírito Santo fez. Mas quando você percebe, como diz o filho pródigo, caiu em si. A expressão cair em si é como se o filho pródigo tivesse saído dele mesmo para se olhar de frente, ver o seu estado e dizer: esse não sou eu. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta e o pai abraça, o Espírito Santo vai lá de novo e diz para os invasores: caiam fora, a casa tem dono, eu tenho autorização para entrar na casa e morar nela. E os vândalos vão embora, e ele limpa tudo de novo, e arruma tudo de novo. Aí daqui a pouco Satanás vem e diz: deixa eu ver se está livre. Chega lá, bate na porta. Quando bate na porta, o Espírito Santo é quem abre a porta e diz: casa ocupada. Território dominado. Fica de pé, por favor, quem puder. Você é dominado pelo Espírito Santo. Seja dominado por Ele.
Oh, rabagadagachou e mando lagai. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Você vai orar hoje antes de dormir. Tem gente que vai falar em línguas enquanto ora para dormir. Quer ver? Essa madrugada tem gente que vai acordar falando em línguas. Você vai sonhar com a plenitude de Deus. Você vai navegar, você vai caminhar por rios de águas profundas. Comece a conversar com o Espírito Santo. Se alguém disser que você está ficando doido, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo sabe. Estava indo para o culto em Salvador essa semana. A gente é estranho, né, irmão? Pensa como a gente é estranho. O pastor Emerson estava dirigindo o carro e eu comecei a sentir a presença de Deus de forma tão extraordinária. Deu vontade de falar em línguas, eu me constrangi, porque ele estava no carro. Se eu estivesse sozinho eu tinha pocado. Mas me segurei. Mas a lágrima começou a cair. E eu comecei a adorar a Deus. Mas a gente é tão estranho que de repente eu falei assim: Jesus, e essa alegria? Será que o Senhor está querendo me levar? É incrível como a gente é estranho. O Espírito Santo está querendo te renovar. Tu está pensando em morrer. Se o Espírito Santo fosse o irmão mais velho da gente, ia dar um tapa assim, um peteleco, deixa de ser besta. Eu só quero que você perceba que eu estou presente, lerdo. Perceba essa comunhão que Deus quer ter contigo. Viva isso na essência. Algo grande que Deus quer fazer contigo e comigo a partir da nossa comunhão, do nosso andar com Ele. Ai, oso e caio afastura bacai, andaragai louçura bagá. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou. Conversa com Ele agora.